Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco na TV aberta, canal 126, ou no canal 85 da Sky, mesmo aqueles que nos veem pelas plataformas do YouTube. Não só os nossos irmãos, repito, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também outros irmãos que nos veem, irmãos servos de Deus, que gostam dos nossos conteúdos. A todos a parte do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto, que é recursos da graça, logo depois da vinheta. Como de costume, nós sempre retornamos a esse assunto mostrando, né? Nós estamos falando sobre recursos da graça, meios de graça para aqueles, às vezes, que pegam os nossos programas sem assistir os primeiros, mostrando, repetindo que recursos da graça são aquilo que nós usamos para que a graça se revele a nós. Ou seja, provocar uma ação da graça, porque a graça no Novo Testamento, ela pode ter não só o sentido de ser favor imerecido, como se diz, mas também graça como sinônimo do Espírito Santo, como está descrito no livro de Atos. Davam testemunho com muito poder da ressurreição de Jesus, e em todos havia abundante graça. Eles eram cheios do Espírito Santo. Então, por que nós então falamos recursos da graça e hoje nós vamos falar como recurso da graça sobre a consulta à palavra? Ah, mas a consulta à palavra é uma coisa mística, supersticiosa? Não. Nós não vamos consultar a palavra, nós vamos consultar ao Senhor usando a palavra. Isso é um segredo? É um segredo. Mas como um segredo da igreja? Vejam, nós consultamos a palavra, quando nós consultamos a palavra, nós individualmente fazemos uma consulta ao Senhor usando a palavra. Nós podemos fazer isso? Sim, nós somos sacerdotes. Esqueceram? O Senhor nos fez sacerdotes. Quando Jesus morre, o véu se rasga. Nós temos acesso aos santos. Mas de que forma? Através de quê? Através do sacrifício da cruz. Qual foi o sacrifício da cruz? O sangue. Então, quando nós, como sacerdote, entramos, nós podemos consultar ao Senhor, porque nós podemos perguntar ao Senhor. Usando a palavra, o sacerdote no Velho Testamento usavam, ele trazia no peito 2 pedras, Urim e Tumim, que significa verdade e luz. Eles consultavam ao Senhor usando essas 2 pedras. Então eles não consultavam as pedras, eles consultavam ao Senhor e usavam as 2 pedras, verdade e luz. Esse segredo morreu com o sacerdote, ninguém sabe como que eles faziam para consultar ao Senhor usando essas 2 pedras. Esse é o segredo da igreja, porque a palavra é o nosso Urim e Tumim, a consulta à palavra, verdade e luz. Nós consultamos ao Senhor na palavra porque o Senhor nos fez sacerdotes também. Mas então, a palavra, e a própria palavra diz, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, vai até divisão de alma e espírito. Por que alma e espírito? Por que ela separa a alma de espírito? Os gregos diziam que a alma era aquilo que era biológico, era do homem, era da sua
né, da parte criadora, e o Espírito era de Deus. Então, como é que você separa a razão do homem, que é o Espírito do homem, do Espírito de Deus? Como é que você faz isso? Com a palavra viva. Então, a palavra precisa ser viva. A palavra viva, quando é que a palavra é viva? Quando a palavra que você tem na mão inspirada, ela sofre a ação do Espírito Santo. Nós vemos isso claramente no livro de Apocalipse. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, a palavra, o que é? A palavra e o sangue, ela revela Jesus vivo. Então, o que isso tem a ver com meio de graça, recurso de graça? Ora, o Espírito Santo não tem compromisso comigo, é com o que eu acho, com o que eu penso. Mas ele tem compromisso com o projeto dele. E o projeto dele está na palavra. E quando o Espírito Santo fala com você, o compromisso é dele, não é? Então, muito bem. Quando você consulta o Senhor por um determinado assunto, por uma determinada necessidade, e o Senhor te fala na palavra, se o Senhor te fala na palavra e você confia naquilo que o Senhor te falou pela palavra, a responsabilidade sai de você e agora é do Senhor. Porque Ele é Senhor da palavra. Mas como é que isso pode acontecer? Eu já contei isso e vou contar novamente. Eu já contei várias vezes isso, mas é um assunto que vale a pena a gente repetir. Eu estava na igreja e nós estávamos com uma criança adolescente internada grave, muito grave. Era uma meningite meningocócica, estava evoluindo mal e era um quadro praticamente irreversível. A equipe médica chamou a mãe e disse que a situação era praticamente irreversível. Ela foi para casa desesperada e naquela noite, antes de dormir, ela se ajoelhou, orou ao Senhor, chorou aos pés do Senhor e abriu a palavra. Quando ela abriu a palavra, e ela contou esse testemunho de maneira muito clara, debaixo do dedinho dela estava escrito assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ela descansou. Ora, ela abriu a palavra, consultou ao Senhor e naquele momento o Senhor disse na palavra para ela: essa enfermidade não é para a morte. No outro dia, quando ela chegou lá no hospital, o menino tinha saído do coma, estava acordado. Era para ter morrido naquela madrugada, e naquela madrugada essa criança acordou. Veja, quando ela vai aos pés do Senhor e abre a palavra, e Deus se revela a ela pela palavra. Quando a palavra disse aquilo para ela, a responsabilidade dela sai dela e vai para o Espírito Santo. Ou seja, ela moveu, através da consulta, ela moveu uma operação da graça. Simples assim. Pois, e é isso que é muito importante como um recurso da graça na sua vida. Você tem uma decisão a ser tomada. E às vezes, na consulta à palavra, o Senhor opera um livramento. Eu estava na igreja de Praia da Costa 4, era pastor lá. E uma irmã me procurou. Ela era empregada, trabalhava numa empresa, uma grande empresa, tinha um salário muito bom, e recebeu
uma proposta de uma outra empresa para ganhar muito, muito mais do que ela ganhava nessa que ela estava. Questão de talvez mais de 50% de aumento no seu salário. E ela me procurou e ela queria saber do Senhor o que ela faria. E eu disse para ela, vamos consultar o Senhor. Então, os irmãos ali e tal, ela também. E nós fomos abrir, e ela abriu a palavra, e o texto, para ela mudar de trabalho, foi um texto assim, dificílimo, totalmente contrário àquela posição que ela queria tomar. E ela ficou muito triste, muito... Amadeu, o que eu faço? Eu digo, olha, o senhor está mostrando aqui é isso, acho que não é não. E ela foi obediente. Continuou no lugar onde ela estava trabalhando, não saiu. Ela ia para outra empresa. 2 meses depois, ou 2 ou 3 meses depois, ela me procurou e disse, Amadeu, tem uma novidade para te contar. Eu falei, fala, o que houve? Uma experiência incrível. Você sabe aquela empresa que eu pensei em ir para lá? Eu falei, sim, o que houve? Aquela empresa faliu. Amadeu, que livramento Deus me deu. A graça, quando ela consulta a palavra, a operação da graça, ali deu àquela irmã um livramento. É incrível isso, mas é, na verdade, o que aconteceu naquele momento. Então não, mas quantas experiências você tem, às vezes, porque, repito, quando você consulta, interessante, quando você consulta o Senhor, às vezes, o Senhor dá o sim ou não. Há momentos em que o Senhor dá o sim, o não e dá a forma. Eu conto uma experiência que eu tive, eu já contei isso várias vezes, né, nos manáis eu sempre conto. Quando eu me formei, logo que eu saí daquela época, a gente fazia o internato, eu fiz medicina na UFES e fui passar um período no Hospital das Clínicas. Quando eu saí, queria começar vida profissional, arranjei um empregozinho, ganhar alguma coisinha, mas queria abrir um consultório, mas eu não tinha onde, pobre, aquela coisa toda, não tinha recurso. O pastor Gedeuti me chamou e disse, olha, eu tenho alguns imóveis, o Gedeuti tinha vários imóveis, eu tenho uma casinha ali na Jerônimo Monteiro, e você quer usar lá, você pode usar lá, fica lá, monta seu negócio ali, seu consultório. Outro irmão também de recurso, foi lá, me ajudou, pagou alguma reformazinha lá e tal, e eu fui trabalhar lá. Fiquei lá 10 anos, sem pagar aluguel, nada. Depois de 10 anos, um determinado dia, Gedeuti me procurou, Amadeu, eu acho que eu vou ter que dispor daquele imóvel que você está lá. Porque, mas agora, já estava lá, clientela formada, tudo direitinho, todo mundo conhecia o endereço, aquela coisa toda. Eu vou comprar um apartamento aqui na Praia da Costa, mas eu vou precisar vender alguns imóveis, inclusive aquele. Mas eu vou fazer o seguinte, fica lá mais uns 6 meses, e nesse período eu vou preparando tudo aqui para vender esses imóveis. E eu entrei em pânico com aquilo, pânico. Tal. Falei, não é possível, eu estou aqui há 10 anos, eu pensei que eu fosse continuar aqui. E
fiz um período de madrugada e fui orar ao Senhor, jejum, madrugada, para o Senhor mudar aquela ideia de Gedeuti, mudar o pensamento dele e tal, tudo bem. Depois de um período de madrugada, eu entreguei o jejum e abri a palavra. Abri a palavra, o Senhor muda essa ideia de Gedeuti de me tirar de lá do imóvel. Abri a palavra. Quando eu abri a palavra, o texto que o Senhor me deu foi esse assim: sai deste lugar, né? Muda deste lugar para um outro lugar que eu vou te mostrar. Muda de dia à vista de todos e tal. Esse texto está lá, né? Muda deste lugar, leva a tua mobília e tal. Foi esse o texto que foi dado. Eu falei, mas eu pensei, eu estou orando e jejuando para o Senhor mudar a cabeça dele, o Senhor vem contra mim. E eu entrei num pânico terrível. Aí eu cheguei, estava trabalhando no consultório, uma paciente e tal, uma senhora muito distinta. Falei, Deus, você está com a cara diferente hoje, você está triste. O que houve? Eu digo, eu contei para ela. Aí ela ficou assim, sensibilizada e tal. Aí no outro dia, 2 dias depois, ela aparece lá no consultório. Amadeu, olha só, o marido dela era presidente de um conglomerado de bancos e tal. Eu conversei com meu marido, fiquei muito sensibilizado com o meu médico e tal, contei o seu caso para ele. Ele falou o seguinte, manda ele procurar um imóvel aqui no centro de Vila Velha, eu vou financiar pelo banco para ele. Eu fiquei, né, cara? Aí fui, achei um imóvel, era tudo que eu queria, e o banco financiou para mim. Vejam, eu consultei a palavra, o senhor disse que era para sair. Tudo bem, eu vou sair. Mas naquele momento que eu consulto a palavra, e o senhor disse que era assim para eu sair, o Espírito Santo, ele assume uma responsabilidade para comigo. E nisso vem a operação da graça. Isso é que nós chamamos de recurso da graça. Então, é muito interessante a experiência. Eu estou falando aqui, se você que está ouvindo, às vezes você não tem experiência com isso, às vezes não conhece bem como funciona a Igreja Cristã Maranata, a experiência que nós temos, mas você é um irmão, um servo de Deus, né, que ama o Senhor, ama a palavra e está nos vendo, faça essa experiência. Busque ao Senhor, clamando pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é que dá vida. Abra a palavra, pergunte ao Senhor, tenta uma experiência para você ver o que vai acontecer. Deus fala pela palavra. E quando Ele fala pela palavra, às vezes Ele dá o sim e o não, e às vezes Ele acrescenta mais, como foi a minha experiência aqui. Então, não só disse que eu tinha que sair, mas Ele disse, Ele ia providenciar alguma coisa. E isso é muito, muito importante na vida da igreja. Quando nós consultamos, porque nós temos muitas decisões às vezes para tomar e às vezes nós não temos tempo de esperar um dom espiritual, às vezes não dá tempo do dom espiritual, às vezes não dá tempo de você ir ao culto, pedir alguém para orar por você e você tem à sua mão a palavra e quando você abre a palavra, a ordem da palavra pelo Espírito, quando a palavra naquele momento ela é viva, Jesus está se revelando através da sua palavra viva. Ali você tem uma ação do Senhor naquilo. Então é um recurso da graça na sua vida e na sua necessidade. E isso é uma experiência que nos marcou e marca. Não é? Você quer tomar uma decisão, às vezes com um filho, às vezes um médico que você quer ir, ou às vezes sempre é uma coisinha que você tem que ver ali como necessidade, como a palavra é útil nesse caso. E nisso, nós fazemos tudo aquilo que gira em torno, porque toda a nossa preocupação,
nesta hora é com a graça, que é a operação do Espírito Santo. Porque sem a graça, não é? Então, o que Paulo diz? Pela graça sois salvos. E a salvação para nós é dinâmica. Então, nós vivemos da dinâmica da operação da salvação. E o que é essa dinâmica? É a continuidade da operação do Espírito Santo na nossa vida, dirigindo a nossa vida, é a dinâmica da nossa vida. E a palavra faz parte disso. Tanto quando nós falamos na palavra, nós não estamos falando na palavra como um todo. E às vezes a palavra é dura, às vezes ela repreende. Mas quando ela repreende, nós vamos lá no Senhor e consertamos aquilo que o Senhor está falando, nós também temos o benefício do que é a palavra dessa forma. Meus irmãos, nós então estamos falando novamente aqui sobre essas experiências da igreja, e repito a você que você talvez, de outra igreja, que está nos ouvindo, nos assistindo, que é um servo de Deus, e eu sei que você é, mas que você não tem experiência com essa operação da graça, esse recurso da graça, que é a consulta à palavra, é o deixar que Deus se revele a você através da palavra. É uma boa experiência que você pode ter. Aos nossos irmãos que já têm e sabem como é isso, é cada vez mais experiência com relação a isso. Amém? A paz do Senhor a todos. Até o próximo.